Está a acontecer. Washington finalmente decidiu que o tempo de Nicolás Maduro acabou. De acordo com fontes de inteligência citadas pela Reuters e pela Defense News, os Estados Unidos entraram na fase mais decisiva de um plano, há muito preparado, uma operação coordenada para derrubar de uma vez por todas o regime socialista da Venezuela. A portas fechadas, altos funcionários confirmam que o presidente Trump autorizou pessoalmente os preparativos para uma ofensiva final, combinando pressão militar, sabotagem interna e a cooperação de generais venezuelanos dispostos a voltar às armas contra o seu próprio líder. Durante anos, o governo do Zileacaia viu Caracas como o último reduto de uma revolução fracassada que desafiou a influência americana no hemisfério ocidental. Agora, de acordo com relatórios vazados, essa janela de oportunidade se abriu. O colapso econômico, a fome em massa e uma onda de deserções deixaram Maduro mais fraco do que nunca. Relatórios de inteligência descrevem um regime próximo da implosão e Washington está agindo rapidamente antes que o momento passe. Dentro do Conselho de Segurança Nacional, um plano complexo está sendo executado por meio de 5 componentes simultâneos, cada um projetado para pressionar o regime de todas as direções. O primeiro passo é um cerco militar total. Porta-aviões e submarinos americanos assumiram discretamente posições em todo o Caribe, enquanto unidades das forças especiais estacionadas em países vizinhos realizam manobras silenciosas. O objetivo não é uma invasão imediata, mas criar a sensação de um ataque inevitável que paralisará a cadeia de comando venezuelana. O segundo pilar do plano é um bloqueio econômico absoluto. Washington está a pressionar as nações aliadas a interromperem todo o comércio com a Venezuela, ameaçando com sanções secundárias contra qualquer empresa que ouse violar o embargo. A intenção é clara: estrangular as últimas fontes de receita que mantêm Maduro à tona. Sem exportações de petróleo, sem moeda estrangeira, o governo não pode pagar aos soldados nem importar os alimentos básicos dos quais a sua população depende. Simultaneamente está a ser preparada uma campanha massiva de guerra cibernética. Agentes de inteligência do ZEUA da NSA estão alegadamente a avisar a rede elétrica e os sistemas de comunicações da Venezuela. Fontes mencionam planos para provocar apagões prolongados, interromper canais de comando e congelar contas bancárias controladas pelo regime. Se for bem sucedido, o país poderá mergulhar no caos tecnológico, uma nação incapaz de comunicar, comercializar ou mesmo manter as luzes acesas. No entanto, o componente mais delicado continua a ser psicológico. A CIA está a intensificar as transmissões online e de rádio, exortando os cidadãos a resistir e os soldados a desertar. Altifalantes em drones, mensagens de texto, transmissões encriptadas, todos os sinais visam quebrar o moral dentro dos quartéis. Analistas norte-americanos acreditam que assim que algumas unidades-chave mudarem de lado, toda a estrutura entrará em colapso a partir de dentro. Mas quem dará o golpe final? Relatórios de inteligência falam de pelo menos uma dúzia de generais venezuelanos de alto escalão em contato secreto com agentes do ZER. Esses oficiais, que comandam brigadas blindadas de elite em Caracas, estariam prontos para atacar assim que receberem o sinal de Washington. A missão deles é capturar Maduro antes do amanhecer, neutralizar os seus guardas leais e assumir o controle da capital em poucas horas. Toda a operação tem um momento da verdade. Para a Casa Branca, esse momento está se aproximando rapidamente. Trump quer uma vitória, não apenas sobre um ditador, mas sobre o próprio símbolo do socialismo que assombra a política do Zinetou há décadas. Será este o fim da era chavista, ou o início de um confronto muito mais perigoso na América Latina? Nos corredores escuros de Caracas, o medo está a espalhar-se como fogo. Relatórios de várias agências de inteligência sugerem que generais venezuelanos, outrora leais a Maduro, se aliaram secretamente à CIA para preparar um golpe sincronizado.
De acordo com a BBC e a Al Jazeera, esses oficiais comandam poderosas unidades blindadas e aerotransportadas localizadas perto da capital. As suas ordens, redigidas e ensaiadas durante semanas, são assustadoramente precisas: avançar antes do amanhecer, atacar simultaneamente e capturar Maduro vivo. O timing, insistem fontes de Washington, é tudo. A operação se desenrolará nas horas mais silenciosas da noite, quando o presidente dorme, as comunicações ficam lentas e a segurança está mais fraca. No momento em que o sinal for dado, colunas mecanizadas avançarão em direção ao Palácio de Miraflores, o coração do poder venezuelano. As estradas serão fechadas, as rotas aéreas bloqueadas e os bunkers subterrâneos do palácio cercados. Em poucos minutos, o objetivo é claro: Maduro não deve ter chance de escapar. Dentro do Pentágono, os mapas de contingência estão prontos. Aeronaves de reconhecimento do EUA têm sobrevoado o espaço aéreo venezuelano há semanas, coletando informações em tempo real e fornecendo coordenadas diretamente aos planejadores do golpe. Forças especiais posicionadas em territórios vizinhos, especialmente na Colômbia e no Caribe holandês, foram colocadas em estado de alerta para uma intervenção rápida, caso o plano falhe. Tudo foi ensaiado: o assalto às prisões, até mesmo a primeira transmissão de rádio do chamado Conselho Militar de Transição. Assim que Maduro for detido, os generais escolhidos por Washington darão um passo à frente para formar esta junta temporária. Espera-se que os presos políticos, há muito silenciados pelo regime chavista, sejam libertados imediatamente. Em 6 meses, o país deverá realizar eleições livres e transparentes, sob supervisão internacional, com pleno reconhecimento do EUA. A promessa de bilhões em ajuda humanitária e fundos de reconstrução virá em seguida, juntamente com o levantamento imediato das sanções econômicas. Os Estados Unidos planeiam reentrar na Venezuela não com bombas, mas com contratos dólares e empresas petrolíferas ansiosas por reconstruir o que anos de socialismo destruíram. Mas, por trás desse grande plano existe um perigo inegável. Se o golpe fracassar, as consequências serão catastróficas. Os generais envolvidos enfrentarão a execução e suas famílias poderão desaparecer nas prisões de Maduro. A rede da CIA dentro das Forças Armadas venezuelanas será destruída. Pior ainda, a reputação global de Washington sofrerá um golpe humilhante, prova de que mesmo suas operações mais sofisticadas podem fracassar na imprevisível selva política da América Latina. Analistas da Jane's Defense Weekly alertam que um golpe fracassado poderia endurecer o regime de Maduro de forma irreparável. As purgas se intensificariam, a dissidência desapareceria e o aparato de inteligência da Venezuela caçaria qualquer suspeito de colaboração. Nesse cenário, os Estados Unidos talvez tivessem que considerar uma intervenção direta, uma medida que incendiaria a região e colocaria aliados como Brasil e Colômbia na linha de fogo. Enquanto isso, dentro da Venezuela, a tensão aumenta. As deserções nas Forças Armadas estão a aumentar. Batalhões inteiros estão a ficar sem comida e combustível. O descontentamento ferve silenciosamente, mas perigosamente. Até mesmo alguns partidários admitem em particular que o regime está a desmoronar-se por dentro, com o seu poder corroído pelo medo e pela fome. A administração Trump, de acordo com fontes próximas ao Conselho de Segurança Nacional, acredita que a história não oferecerá uma segunda chance. O momento da verdade deve chegar em breve. Mas será que o golpe terá sucesso sem mergulhar a Venezuela no caos? Ou será que a noite dos generais terminará em sangue e silêncio? À medida que a contagem regressiva para o golpe continua, a atmosfera em Caracas parece elétrica, carregada de paranoia, silêncio e o medo não expresso de que tudo possa mudar da noite para o dia. Analistas norte-americanos descrevem isso como o ponto de pressão irreversível, quando até mesmo a menor faísca pode incendiar todo o sistema. De acordo com a DW e a Reuters, a inteligência norte-americana
confirmou que o controle outrora férreo de Maduro sobre o aparato de segurança está se fragmentando. Vários oficiais fugiram com reservas de ouro, expondo a corrupção dentro do círculo interno do regime e aprofundando a desconfiança entre seus partidários. Enquanto isso, os preparativos militares do Zewa em todo o Caribe se intensificaram além do que o público percebe. Imagens de satélite mostram um aumento nos movimentos de navios e aeronaves perto das águas venezuelanas. Drones de reconhecimento sobrevoam os céus dia e noite, mapeando todos os radares bases e centros de comunicação. Na vizinha Colômbia, bases avançadas teriam recebido reforços de tropas de elite e tecnologia de vigilância. Todas as evidências apontam para uma realidade. Washington está pronta para agir no momento em que o golpe começar. Dentro da Venezuela, a vida cotidiana tornou-se insuportável. Os cortes de energia duram horas, às vezes dias. A escassez de alimentos atinge níveis desesperadores. E os hospitais carecem até mesmo dos medicamentos mais básicos. Os cidadãos sussurram rumores de uma mudança iminente, divididos entre a esperança e o medo. Se os generais agirem, disse um morador de Caracas à BBC News, talvez finalmente vejamos a luz após anos de escuridão. A ofensiva cibernética coordenada pela NSA já está a mostrar resultados. Interrupções direcionadas atingiram o sistema financeiro do país, deixando as contas do regime inacessíveis. As comunicações entre os ministérios do governo estão irregulares e regiões inteiras sofrem cortes repentinos de internet. É uma jogada calculada, cada falha, cada interrupção diminui a capacidade de resposta de Maduro. Ao mesmo tempo, a campanha de guerra psicológica atingiu o seu auge. As frequências de rádio antes dominadas pela propaganda estatal agora ecoam transmissões misteriosas que exortam à unidade e à rebelião. Milhares de soldados venezuelanos receberam mensagens anônimas prometendo segurança e recompensa se depusessem as armas. Drones sobrevoam quartéis importantes transmitindo vozes que dizem: "O mundo está a observar. Ainda tem uma escolha." Analistas acreditam que essas táticas combinadas visam paralisar o regime por dentro antes que o primeiro tiro seja disparado. Quando o golpe começar, a rede de controle de Maduro já poderá estar fragmentada demais para reagir de forma eficaz. Mas, mesmo o sucesso traz caos. Especialistas alertam que qualquer colapso rápido do regime criará um vácuo de poder. E em uma nação inundada por milícias armadas e grupos criminosos, tal vácuo poderia desencadear uma violência incontrolável. Os planeadores da CIA conhecem esse risco, e é por isso que equipas de contingência estão de prontidão para ajudar numa transição rápida. O seu papel é estabilizar Caracas, proteger as instalações petrolíferas e impedir que saques ou insurreições se espalhem pelo país. Para Trump, a missão é estratégica e pessoal. Ele vê a queda de Maduro como uma vitória simbólica contra o socialismo, prova de que a influência do Zewa ainda pode moldar a história nas Américas. Um sucesso triunfante fortaleceria o domínio de Washington e enviaria uma mensagem a todos os regimes que o desafiam de Havana a Manágua. Mas se o plano falhar, as consequências podem ecoar muito além da Venezuela. A Rússia e a China, os últimos aliados de Maduro, podem intervir com apoio militar ou econômico, transformando uma crise regional num confronto internacional. Os riscos não poderiam ser maiores. Um passo em falso, um erro de cálculo, e o hemisfério poderia deslizar para um conflito sem precedentes desde a Guerra Fria. Tudo começa antes do amanhecer. Caracas está mergulhada num silêncio sufocante, quebrado apenas pelo zumbido distante de motores. Exatamente às 13 da manhã, colunas blindadas leais aos conspiradores saem dos seus quartéis. A operação, conhecida internamente como Operação Fênix, desenrola-se com precisão cirúrgica. Em poucos minutos,
As principais vias de acesso da cidade estão bloqueadas, as pontes protegidas e o Palácio Miraflores, sede do poder presidencial, cercado por todos os lados. De acordo com fontes citadas pela Al Jazeera e pela Defense News, o momento do golpe foi escolhido com perfeição, atacando na estreita janela de oportunidade antes que os guardas de Maduro pudessem organizar uma defesa. Dentro do palácio reina a confusão. A energia oscila, as comunicações falham e as unidades leais encontram-se isoladas. Quando Maduro é alertado, já é tarde demais. Helicópteros sobrevoam o complexo enquanto tanques tomam posição em cruzamentos importantes. Testemunhas relatam que os bunkers do palácio estão isolados enquanto as forças rebeldes exigem a rendição por alto-falantes. Toda a operação dura menos de 3 horas, exatamente, como os planejadores da CIA previram. Às 6 horas, as primeiras imagens aparecem em canais militares criptografados. Maduro capturado, desarmado e sob guarda. Os seus aliados mais próximos, incluindo Diosdado Cabello e membros seniores da polícia de inteligência, são presos ou neutralizados. Em menos de 1 hora, é divulgada uma declaração transmitida nas frequências de televisão nacional apreendidas. O regime bolivariano caiu. O poder agora está nas mãos do Conselho Militar de Transição. Em toda a Venezuela, a reação é explosiva. Alguns cidadãos inundam as ruas em descrença. Outros choram, rezam ou simplesmente olham para o céu do amanhecer. Pela primeira vez em décadas, a televisão estatal não elogia mais a revolução. Em vez disso, uma nova bandeira trêmula atrás de um general que lê um roteiro elaborado em Washington, prometendo liberdade, eleições e um novo começo. Em poucas horas, Washington reconhece o novo governo. O presidente dos IMEZ felicita os corajosos patriotas venezuelanos que restauraram a democracia e anuncia o levantamento imediato das sanções. Um enorme comboio de ajuda humanitária começa a se mover em direção à fronteira. Aviões carregados com alimentos e suprimentos médicos decolam da Flórida e da Colômbia. Bilhões de dólares em pacotes humanitários são preparados para reconstruir a nação devastada. As empresas petrolíferas marginalizadas durante anos iniciam negociações para regressar. As empresas energéticas do Zeuário fazem fila para ajudar a reconstruir a outrora poderosa indústria petrolífera venezuelana, agora uma sombra do que era. Os especialistas projetam que, dentro de meses, as exportações de crude poderão ser retomadas sob supervisão ocidental, injetando nova vida numa economia em colapso. Mas, mesmo com as celebrações, a tensão permanece. Milícias leais ainda vagueiam pelo interior, jurando vingança. Surgem relatos de tiroteios esporádicos nas cidades de Maracaibo e Valência, onde pequenos grupos de resistência se recusam a render-se. A nova junta, embora triunfante, sabe que a parte mais difícil apenas começou. Restaurar a ordem num país destruído por décadas de repressão, corrupção e fome exigirá mais do que um golpe, exigirá um renascimento. Em Washington, o alívio mistura-se com cautela. O sucesso, embora impressionante, acarreta um risco enorme. A administração de Trump enfrenta agora o desafio de transformar uma vitória militar num sucesso político, evitando os erros das intervenções passadas. A Venezuela entrou realmente numa nova era democrática, ou os fantasmas da revolução regressarão assim que os aplausos se dissiparem? O sol nasce sobre Caracas, revelando uma nação libertada e destruída. Pela primeira vez em anos, as pessoas ousam falar abertamente, respirar sem medo. A prisão de Maduro encerrou o capítulo mais longo e brutal da história moderna da Venezuela. No entanto, mesmo com a alegria se espalhando pelas ruas, a incerteza toma seu lugar. O que se segue à queda de uma ditadura não é a paz instantânea, mas o trabalho difícil e doloroso de reconstrução. Em poucos dias, o Conselho Militar de Transição assume o controle.
Seus membros, os mesmos generais que conspiraram com a CIA, anunciam um plano abrangente para reconstruir o país. Os presos políticos são libertados, a censura é suspensa e os líderes da oposição regressam do exílio. O novo governo promete eleições dentro de 6 meses, supervisionadas pela Organização dos Estados Americanos e por observadores internacionais. Por um momento, a esperança parece tangível. Os Estados Unidos agem rapidamente para consolidar a sua influência. Bilhões em ajuda humanitária atravessam a fronteira, comboios de alimentos, medicamentos e combustível escoltados por pessoal logístico dos Humanitarian. As sanções são suspensas da noite para o dia, e os investidores globais começam a cercar uma nação rica em petróleo, minerais e talento humano. Gigantes petrolíferas americanas como a ExxonMobil e a Chevron retomam as negociações para modernizar a infraestrutura em colapso. Especialistas da Reuters e da Defense News descrevem isso como a reintegração econômica mais rápida da história moderna da América Latina. A eletricidade regressa às grandes cidades à medida que equipas cibernéticas restauram a rede elétrica. Os supermercados voltam a encher-se, a água corre através de canos partidos e os hospitais recebem remessas médicas há muito esperadas. Os cidadãos, embora exaustos, começam a imaginar uma vida diferente. Parece que acordei de um pesadelo, disse uma professora de Caracas à BBC News, com lágrimas nos olhos. No entanto, por baixo do otimismo, permanecem sombras. O processo de justiça transicional torna-se o próximo campo de batalha. Milhares de antigos funcionários do regime enfrentam acusações de corrupção, tortura e crimes contra a humanidade. O público exige responsabilização, entoando justiça para o povo nas praças da capital. Mas o novo governo, aconselhado por Washington, exorta a moderação, alertando que punições em massa podem destruir a frágil unidade dentro das Forças Armadas. Equilibrar justiça e estabilidade torna-se o maior desafio da Venezuela. Advogados internacionais pressionam por julgamentos de alto nível contra figuras importantes do chavismo, incluindo o próprio Maduro, que agora enfrenta acusações de tráfico de drogas, violações dos direitos humanos e lavagem de dinheiro nos tribunais federais dos UNSIA. Rumores circulam de que o Tribunal Penal Internacional de Haia poderá em breve emitir mandados adicionais. Enquanto isso, a Rússia e a China condenam o golpe, rotulando-o de operação imperialista orquestrada por Washington. Moscou suspende a cooperação petrolífera e retira seus conselheiros militares. Pequim congela bilhões em investimentos pendentes. Para o governo Trump, isso representa tanto uma vitória quanto uma escalada prova da restauração do domínio americano, mas também uma nova linha de falha geopolítica se formando em todo o hemisfério. Enquanto os venezuelanos celebram a sua frágil liberdade, surge a verdadeira questão. Esta renascença poderá perdurar sem cair num novo caos. Os fantasmas do antigo regime permanecem milícias armadas, redes ocultas e elites poderosas que não estão dispostas a desaparecer silenciosamente. O amanhecer pode ter chegado, mas as nuvens de tempestade ainda não se dissiparam. Semanas se passam e a Venezuela se encontra em uma encruzilhada. As ruas de Caracas, que antes ecoavam com tiros, agora fervilham com uma esperança cautelosa. Os mercados reabrem, as crianças voltam à escola e a mídia internacional descreve uma calma inesperada. No entanto, por baixo da superfície, a batalha pelo futuro da nação apenas começou. O Conselho Militar de Transição, embora aclamado como libertador, enfrenta a difícil tarefa de transformar a vitória em uma governança duradoura. Dentro do antigo Palácio Presidencial, novos líderes debatem a próxima Constituição da Venezuela. Os conselheiros de Washington pressionam por uma rápida liberalização, mercados livres, privatizações e o retorno de investidores estrangeiros. Mas outros alertam que agir muito rapidamente pode desencadear agitação social.
Após anos de fome e repressão, milhões de cidadãos exigem não ideologia, mas dignidade, comida, estabilidade e trabalho. O processo de reconstrução da empresa petrolífera nacional PDVSA torna-se um símbolo da nova Venezuela. Engenheiros de empresas americanas e europeias chegam para avaliar as instalações danificadas. Em poucas semanas, a produção de petróleo aumenta lentamente. O objetivo, como relata a Reuters, é ambicioso restaurar a produção da Venezuela aos níveis pré-crise em 2 anos. Washington espera que as receitas dessas exportações financiem a reconstrução e paguem décadas de dívidas incapacitantes. Ao mesmo tempo, tribunais internacionais iniciam processos contra o ditador deposto. Maduro, sob forte vigilância, num local secreto, enfrenta promotores venezuelanos e americanos. Acusado de tráfico de drogas, fraude eleitoral e crimes contra a humanidade, ele se tornou uma lembrança viva de uma era que o país deseja esquecer. O seu destino definirá como o mundo julgará o fim desta revolução, justiça ou vingança. Mas, mesmo com o surgimento de novas instituições, o perigo ainda espreita. Milícias leais e mercenários estrangeiros continuam ativos nas províncias rurais. Relatórios de inteligência alertam para a formação de movimentos guerrilheiros no sul, ameaçando desencadear uma nova onda de instabilidade. A CIA e a inteligência venezuelana cooperam para desmantelar essas células, mas o risco de insurgência persiste. O presidente Trump, dirigindo-se à nação a partir da Casa Branca, chama a Operação de Triunfo Histórico da Liberdade nas Américas. A sua popularidade dispara à medida que imagens de venezuelanos a acenar bandeiras do Securiaila inundam as notícias. Na América Latina, as reações são divididas, alguns elogiam a liderança de Washington, outros temem um retorno ao intervencionismo ao estilo da Guerra Fria. Para os venezuelanos comuns, a vida ainda é difícil, mas algo essencial mudou. O medo foi substituído pela possibilidade. As famílias falam em regressar do exílio, em reconstruir casas há muito abandonadas. O cheiro de pão fresco substitui o de gasolina e pólvora. Pela primeira vez em décadas, a esperança parece real. Ainda assim, a questão fundamental permanece. Esta democracia frágil pode sobreviver aos fantasmas do seu passado. Os próximos meses decidirão se a Venezuela realmente despertará ou se, mais uma vez, afundará nas sombras da sua própria história. A história da queda e do renascimento frágil da Venezuela está longe de terminar. O que começou como uma operação secreta no Caribe evoluiu para um ponto de viragem para a América Latina, um ponto que pode remodelar alianças, economias e o equilíbrio de poder em todo o hemisfério ocidental. Enquanto Washington comemora e o regime de Maduro desaparece, na memória começa a luta mais profunda: reconstruir a confiança, reconstruir instituições e redefinir o que significa democracia após décadas de medo. Mas será que este novo governo terá sucesso onde tantos outros falharam? Uma nação marcada por anos de corrupção e pobreza pode realmente se sustentar sozinha, mesmo com o apoio americano? E como a Rússia, a China e outras potências globais responderão a essa ousada reafirmação da influência do Zhuá na região? Cada uma dessas perguntas moldará não apenas o destino da Venezuela, mas o futuro da geopolítica nas Américas. Porque, quando uma ditadura cai, outras tomam nota, e a história raramente termina silenciosamente. Se acompanhou esta história, até agora a sua opinião é importante. Acredita que a nova liderança da Venezuela pode trazer liberdade e estabilidade? Ou será este apenas o início de mais um ciclo de controlo sob uma bandeira diferente? Partilhe a sua opinião abaixo e não se esqueça de subscrever, gostar e ativar as notificações, porque o próximo capítulo deste jogo de poder global já está a desenrolar-se e estaremos aqui para cobrir cada momento ao vivo.